A paz do Senhor Jesus. O texto de meditação é Isaías, capítulo 43, e o verso 13, que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Nós olhamos para o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, devido que foi o profeta que mais mencionou acerca de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. O profeta Isaías, há 8 séculos antes de Jesus se fazer carne, ele profetizara ao seu respeito. E este verso que nós o mencionamos, o verso 13 do capítulo 43, nos mostra a grandeza do nosso Deus, do Deus que nós servimos. Os atributos de Deus. Sabemos que o nosso Deus, ele é onisciente, é o Deus que sabe de todas as coisas, é o Deus onipresente, é o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, e é o Deus onipotente, que é o Deus que tem todo o poder. Estes são os atributos de Deus, ou seja, as qualidades de Deus. É só a triunidade que tem estes atributos: onisciente, onipresente e onipotente. Pois bem, podemos dividir esse verso 13 em 4 partes. A primeira parte diz assim: ainda antes que houvesse dia, vírgula. Quando nós falamos que ainda antes, é interessante nós observar que o Senhor Jesus, ele estava no início de tudo, porque o Verbo se fez carne. Colossenses, no capítulo 1, o verso 15, a seguir vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mal, procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livre de qualquer acusação. Então Jesus, ele é antes de todas as coisas. Quando nós lemos aqui, ainda antes que houvesse dia, o dia domina o homem, mas Deus domina o dia. O dia domina o homem, mas Deus domina o dia. É por isso que Mateus capítulo 6 vai nos dizer no verso 25 a seguir: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto
ao que haver de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajunte em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem finham. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos aqueiteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois o gentil é que procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, antes que houvesse dia, Deus diz: eu sou. Deus está no controle do dia. Então, a nossa preocupação não tem que estar sobre essas coisas, porque o dia domina o homem, mas Deus domina o dia. Deus está no controle de todas as coisas. Não tem por que se preocupar, porque antes que houvesse dia, ele afirma dizendo: eu sou. Quando nós vemos aqui a segunda parte, eu sou, esta palavra quer dizer em hebraico, Erier, que significa Deus de todos os momentos. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. O eu sou, o Deus de todos os momentos está contigo. Quando nós lemos, a primeira vez que aparece essa expressão eu sou, é em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor se manifesta em uma sarça para Moisés. A sarça representa Israel. O fogo representa a aflição do povo que sofria ali no Egito. Mas no meio da sarça, Deus bradava, Deus trazia uma palavra de esperança. Eu quero dizer para você neste dia que no meio desta situação, no meio deste caos que nós estamos vivendo, Deus traz uma palavra de esperança para o teu coração. Eu sou se manifesta para Moisés. Quando Moisés pergunta, Moisés diz para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhe disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então o que eu lhe direi? Deus disse a Moisés, o eu sou o que sou, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Meu irmão, o eu sou significa aquilo que você precisa. Eu sou, diz a Bíblia, Jesus expressando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o que sou. Ele é o que você necessita, ele é o que você precisa. E ele continua dizendo a terceira parte desse texto que nós mencionamos em Isaías
43 e o verso 13, dizendo: e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Meu irmão, a Bíblia diz: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se está na mão de Deus, você está seguro. Se está na mão de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. As coisas podem sair do meu e do teu controle, mas elas permanecem intactas no controle de Deus. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Deus está no controle de todas as coisas. E a última parte do versículo diz: agindo eu, quem o impedirá? Quando nós falamos do agir de Deus, sabemos que Deus, ele age de três formas. Deus opera de três formas. Deus opera de forma maravilhosa, porque ele ainda faz maravilha. E eu quero profetizar nesta noite que Deus está fazendo maravilha no seu lar. Deus está fazendo maravilha na sua família. Deus está fazendo maravilha no teu ministério. Deus está fazendo maravilha no propósito que você colocou nas mãos dele. Porque Deus opera fazendo maravilha. Deus opera da forma poderosa. Porque a Bíblia diz que ele tem todo poder. Quando Jesus ressuscita dos mortos, Jesus disse: todo poder foi-me dado no céu e na terra. Não tem nada no céu que Deus não possa mover ao teu favor. Não tem nada na terra que Deus não possa mover ao teu favor, porque Deus opera de forma poderosa. Também Deus opera de forma milagrosa. Ele faz o que não tem explicação. O nosso Deus é um Deus de milagre. É por isso que o profeta Isaías vai dizer: agindo eu, quem o impedirá? Ninguém pode impedir, irmão, o agir de Deus, porque Deus age de forma poderosa, Deus age de forma maravilhosa, Deus age de forma milagrosa. Creia nesta palavra em nome de Jesus.